missionários, evangelistas, pessoas que outrora eram uma bênção e hoje já não é mais uma bênção, pessoas que estão aí, né, padecendo no meio de uma guerra que não se vê com os olhos carnais. Primeiramente, eu quero ministrar ao seu coração, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, hoje nós vamos falar sobre armadura espiritual. Você que é filho de Deus, um dia que aceitou Jesus, a Bíblia nos refere, tem muitas referências bíblicas para nós. A Bíblia nos trata como filhos, como servos, e também a Bíblia nos refere a nós como soldados. Por quê? Porque se você não vê, eu não vejo, mas nós no mundo que vivemos, nesse mundo físico, existe um mundo espiritual, qual se trava batalhas 24 horas. 24 horas se travam batalhas nesse mundo espiritual. E aí, você muitas vezes, que se encontra numa fé que vai ao topo e de repente parece que a sua fé vai ao chão novamente. E aquela batalha, aquela guerra, tem momentos que você oscila, fica vulnerável, momentos que você está forte, que está firme. E tudo isso, meu querido e minha querida, nessa noite eu vou ministrar algo, o porquê e como você deve encarar isso daí, como você deve vencer isso daí. Biblicamente, no mundo espiritual, existem potestades, principados, hostes da maldade e espíritos que operam para a maldade. Você pode ver mesmo aí, em Efésios 6, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo já, a primeira coisa que ele fala, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Eu quero dizer para você nessa noite, você que aceitou Jesus, você que está na presença de Deus, você que começou a conhecer a palavra de Deus, eu quero primeiramente revelar para você que esse é um caminho sem volta. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 4, não me foge o versículo, diz assim, né, que o justo vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que você venha exercer a tua fé, nesse momento que você tem vivido, e para você chegar até o fim, porque Daniel 12, 8, o Senhor diz para Daniel, tu porém vai até o fim, e serás salvo. O foco dessa palavra hoje é para que você não pare no começo, não é que você pare no meio, não é que você pare no fim, mas que você conclua a tua jornada como cristão, como soldado, como um filho de Deus, no seu chamado que Deus deu a você. Amém, igreja? Quantos pretendem chegar até o fim? Levante a mão e glorifique a Deus. Eu quero que você preste muito bem atenção e que você venha, aleluia, glorificar o Senhor, porque essa palavra que hoje vai ser ministrada no teu coração, eu vou te garantir, com todas as letras, você não vai ser mais o mesmo. Olhe para o seu irmão, dê um sorrisinho para ele e diga, você não vai ser mais o mesmo. Depois dessa noite não. Queridos, a Bíblia diz que o inferno, Jesus dizendo, ensinando aos fariseus, quando falava que Jesus fazia os milagres e as curas, que ele estava com demônio, Jesus falava que Beelzebul não pode expulsar Beelzebul, e que se o inferno for dividido, o reino dele não pode subsistir. Então, nós estamos vivendo nesse mundo físico, e no mundo espiritual, um reino de trevas também. Há uma atuação forte de demônios, de toda a hierarquia maligna, desde demônios de hierarquia mais baixa até de hierarquia maior, desde aqui os mais fracos até os mais fortes, contra a igreja do Senhor. E Jesus disse isso para que nós também venhamos entender uma coisa, que a igreja dividida, ela também não pode subsistir.
Então a igreja, nesses últimos dias, ela tem que se unir. Todo o povo de Deus tem que aprender a colocar as mãos juntos para combater em oração e viver a palavra de Deus. Independente se aqui prega uma doutrina, lá eles têm um outro tipo de uso, mas que servem a Deus, tem que estar se unindo em oração e um apoiando o outro, porque no mundo espiritual estamos vivendo numa guerra. E você olha para você e você fala: meu Deus, mas toda vez que eu quero isso, acontece isso. Toda vez que eu quero orar, acontece isso. Toda vez que eu quero começar a me preparar, a ler a palavra, acontece isso. Toda vez é um impedimento, é uma barreira, é uma dificuldade. É só começar a louvar a Deus, já começa alguém me perseguir, já começa a vir doença, já começa a ver isso, ver aquilo. Tudo isso é ataque espiritual contra a tua vida. E quando eu disse para você que esse caminho é um caminho sem volta, é porque a partir do momento que você se torna um servo de Deus, um filho de Deus, você se torna a luz no mundo. E esse mundo é um mundo de trevas. Agora, há de que ter um posicionamento para isso. Tem que ter uma posição. E nessa noite, quando eu disse para você falar para o seu irmão que você não vai ser mais o mesmo, é porque você não vai ser mais o mesmo. Eu vou te orientar e vou abrir os teus olhos pelo Espírito Santo de Deus, ao qual estará ministrando essa palavra intermédia à minha vida, para que você entenda o que você está vivendo e como você vai vencer essa situação na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Segundo Coríntios 10:4 que nós lemos, diz que as nossas armas, a nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E que fortaleza é essa que você acha que a Bíblia está se referindo? Essas fortalezas, fortalezas espirituais malignas, que se colocam diante do teu caminho, que se coloca diante da tua vida espiritual, que se coloca em ambas áreas da tua vida, para que você não possa vencer. Então preste bem atenção: a única pessoa nesse mundo que não quer que você vença é o diabo. É ele o opositor, porque Deus nos chamou para sermos não vencedores, mas mais do que vencedores. Repita comigo: mais que vencedor. É justamente isso. Então entenda, meu querido, quando você passa algumas coisas, não é Deus que quer ver a tua derrota, o teu fracasso. É justamente porque você está numa guerra e você precisa saber se preparar para uma guerra. Quando alguém vai para uma guerra, um soldado, como é que ele vai para uma guerra? De terno e gravata? Sim ou não? Vamos interagir, igreja. Sim ou não? Não. Quando alguém vai para um soldado vai para uma guerra, ele coloca um uniforme de empresa, de metalúrgico? Não. Ele coloca aí, por acaso, um uniforme de garçom? Não. Qual é a vestimenta do soldado? É uma roupa preparada, específica para combate. Pergunte para o seu irmão: como é que está a sua roupa de combate nessa noite? Pergunte para ele, pergunte. Porque nessa noite, se você não tem, você vai possuir essa armadura na tua vida, em nome de Jesus. Porque as nossas armas, elas não podem ser carnal. Não adianta você querer vencer uma situação de divisão, de contenda com alguém, com o irmão, ou com a família, onde você trabalha, com as suas atitudes carnais, porque você não vai vencer. Você pode sim piorar a situação, pode sim aumentar a guerra, a luta, travar, mas vencer ela você não vai. Você vai vencer sim, de outra maneira. Não da maneira que você quer, mas da maneira que Deus quer que você faça, em nome de Jesus. Então, as nossas armas não podem ser carnais. Tem muita gente querendo vencer situações, agindo conforme o seu coração, conforme as suas forças, conforme o seu pensamento, o seu raciocínio, o intelecto humano. E muitas vezes, isso é importante, mas em muitas situações, principalmente quando se trata de coisas espirituais, nós só vencemos com as coisas espirituais. Porque o homem espiritual, de ninguém ele é discernido, mas ele todas as coisas discerne. Porque as coisas espirituais não podem se comparar com as carnais. Então nessa noite,
Você que tem vivido às vezes um momento de depressão, às vezes tem vivido uma doença que vem e vai, volta de novo, vai embora e vai, e é aquela guerra. Está bem com o marido, semana que vem já não está, depois está bem de novo, depois não está. O seu filho de repente está na sua casa, está aquela paz, aquela comunhão, né? É um dia de paz e 6 dias da semana de peleja, de luta, falta de paz, de contenda. Escuta, meu querido, está na hora de você botar para correr esse inimigo que tem agido dentro da tua vida, mas você vai usar uma arma específica e não vai ser aquela de você ficar brigando, discutindo, contendendo, querendo questionar e querendo birrar, fazer pirraça. Não, as coisas de Deus são espirituais.